Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é 3 de julho de 2014 e a gente está começando mais um vídeo da coleção TechnoHour Swift. É o segundo vídeo que a gente vai fazer sobre o volume 1 da nossa coleção, que compreende a parte de Swift, variáveis, tipos e operadores. E hoje a gente vai continuar a partir da parte de opcionais, né? Que foi o último assunto que eu cheguei na aula passada. Eu fiz algumas modificaçõezinhas aqui para a gente poder trabalhar. Eu mudei de servidor, tá? Vocês não vão ver aqui, mas esse Xcode que eu estou rodando agora, ele está rodando em cima de um Yosemite, né? Que é a versão 10.10 do OS X, que foi anunciado também junto com o Swift, junto com o WWDC. O motivo de eu ter feito isso, já avisando para quem está querendo começar a brincar com o Swift agora, né? À medida que está vendo o curso, para tomar um pouquinho de cuidado, porque o Xcode 6, né? Beta 2, que é a versão que vocês têm que baixar para poder ter o Swift rodando, ela está aparecendo uns problemas sérios com ela no Mavericks, né? Que é a versão 10.9 do sistema operacional. Então, eu pelo menos aqui, não sei se isso é com todo mundo, tá? Mas pelo menos aqui eu rodo numa máquina relativamente poderosa, que eu estou gravando aqui num iMac de 27 polegadas, mas por algum motivo, não sei se é incompatibilidade com o sistema operacional, o que é, que ela ficou crashando direto no curso da semana passada. Então eu escrevia meio que 2, 3 linhas, ele crashava, eu tinha que voltar, crashava de novo, tinha que voltar. Eu acabei demorando, eu gerei acho que uma aula de mais ou menos uns 45 minutos, mas eu devo ter demorado pelo menos 1h30 ou 2 horas para conseguir terminar aquilo lá. Justamente porque o Xcode estava crashando muito mesmo. Mas agora eu fiz o seguinte, eu cheguei, peguei o laptop que eu tinha, né, que é um MacBook, e instalei o Yosemite e nele eu instalei o Xcode Beta 2. Eu estava na esperança de sair o Beta 3 agora, porque deve estar para sair, mas como não saiu ainda, eu resolvi deixar então no Yosemite e a gente vai rodar então o Swift de lá, tá? Então só para vocês saberem, caso vocês tenham problemas aí de crash, eu também já tive. Bom, para a aula de hoje eu tentei organizar um pouquinho melhor as coisas e já deixei uma listinha aqui de tudo que a gente deve ver. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar com opcionais. Opcionais, ele na realidade é um tipo, né? A gente falou de tipos na aula passada, que ele acaba aparecendo, ele é uma coisa específica da linguagem Swift, tá? Por isso que eu quis deixar para essa aula, para a gente poder começar com a cabeça meio fresca para poder ver isso. O que acontece? No fundo foi uma forma que a Apple criou para a gente poder lidar com o vazio. Tá? Não existe na maior parte das linguagens, pelo menos nas linguagens que eu conheço, né, Java, C, você não tem uma forma padronizada de lidar com o vazio. Tá? Geralmente você tem o nulo, né, que é o null, mas cada biblioteca acaba lidando com isso de uma forma diferente. Então você tem, por exemplo, algumas bibliotecas no próprio Objective-C, né, de áudio e tudo mais, que quando você tem um erro ou não consegue encontrar alguma coisa, eles costumam te retornar o NS Not Found. Tá? Se você for pegar algumas outras linguagens, eles vão simplesmente retornar o nil, né, que é exatamente nil mesmo, né, o jeito que o pessoal escreve, N-I-L. E assim por diante. Então vai ter função que vai te retornar zero, vai ter função que vai te retornar falso, tudo isso daí para representar o vazio. Por que na realidade não tem um padrão nisso? É justamente porque, por exemplo, eu não posso dizer que o vazio é o zero, porque talvez eu esteja fazendo um cálculo matemático que a minha função acabe retornando zero. Então, seria um valor válido. Eu também não posso assumir que seria um número negativo, porque talvez esse mesmo cálculo também aceite número negativo. Não posso fazer isso. Por isso é que o pessoal então acaba criando essas nomenclaturas meio especiais, né? Tipo um NS Not Found ou NS Null, o que quer que seja, para representar aquilo. Mas o grande problema é que acaba sendo daí específico para cada uma das bibliotecas. O que acaba fazendo com que o programador fique meio doido, né? Porque para cada biblioteca funciona de um jeito diferente, então ele tem que acabar guardando em memória, na memória dele, né? O como que ele vai usar daí cada uma das bibliotecas e como que ele vai representar esse nada. Por isso é que no Swift apareceu então essa questão dos opcionais. No fundo, o que o Swift faz é justamente padronizar. Ele fala assim, bom, tudo que for representar nada vai retornar nil, tá? Esse NIL aqui. Então ele acabou com o NS Not Found. É aquela história. As bibliotecas ainda existem, elas ainda usam os NS Not Found da vida, os zeros da vida e tudo mais. Mas a ideia é que a partir de agora o Swift oferece um valor, né? Oferece
digamos assim, uma padronização para que você represente o nada, tá? Que é o nil. E para você poder representar o nada, tem algumas coisas que eu não comentei na aula passada, justamente porque elas cabem bem agora. Que é o seguinte, uma variável, quando você cria uma variável switch, uma variável simples, né, essa variável sempre vai ter um valor. Isso significa que no próprio compilador, né, no próprio momento de compilação, que é justamente na parte que ele vai verificar e transformar aquele seu código para código de máquina, né, que ele vai criar o programa propriamente dito, né, um código binário que o computador entende, no momento da compilação, o compilador já consegue fazer toda essa checagem para você. Então ele já verifica que se você tiver uma variável que não tem nada e ela for declarada de forma simples, você vai ter um erro de compilação. Tá? Então isso garante que seu programa nunca vai tentar acessar um valor indevido. Por que isso? Se a gente olhar para trás, o motivo disso é justamente para você evitar acesso inválido à memória. Porque como eu falei para vocês lá na aula passada, a variável nada mais é do que um nomezinho, né, que você dá para uma posição de memória. Então, muitos dos problemas que você tem em programas hoje, né, em outras linguagens, linguagem C, Java e tudo mais, é justamente que essas são as vulnerabilidades que a linguagem acaba oferecendo. Né? Por quê? Porque você permite que, por exemplo, alguém use isso de propósito. Então, ele poderia criar, por exemplo, uma variável vazia que ele criou em alguma posição de memória, às vezes, como eu falei para você, daria para você dizer até a posição que você quer, e ali ele tenta ler alguma coisa. Normalmente, essa alguma coisa é um lixo, né? Porque é um pedacinho da memória lá do computador que não tem nada. Mas, nem sempre é um lixo. E, geralmente, quem usa isso de forma proposital já faz isso com a intenção de capturar, por exemplo, alguma senha, capturar alguma string, uma conta de banco, alguma coisa assim, que então ele faz o quê? Ele começa a criar variáveis em várias partes diferentes da memória do computador, que são variáveis vazias, certo? Mas que são suficientes justamente para ele pegar, ele criou, ele fala, bom, agora me lê 10, 15, 20 bytes daquela posição, né? Que seria o equivalente à minha memória, uma string, por exemplo. E quando ele faz isso, ele está na realidade tentando ler a memória do seu computador. Então é uma coisa que ele não vai usar para nada, justamente porque é um vírus, alguma coisa do gênero. Mas o fato é que a hora que ele dá a sorte de em algum momento pegar um valor ali que é uma conta bancária, alguma coisa assim, ele consegue reconhecer aquilo e abrir uma conexão com a internet e mandar isso para uma base de dados de internet de um hacker ou alguma coisa do gênero. Então justamente para esse tipo de coisa não existir mais, é que a Swift padronizou. Tá? Então a Swift chega e fala para a gente, não, para a gente o nada é nulo. E se você criar uma variável ou constante, sempre vai precisar existir alguma coisa. Tá? Agora, e quando você quiser expressar que existe também a possibilidade dessa variável receber o nada? Aí é onde entra esses opcionais. Tá? Então, já começando aqui a colocar alguns exemplos, né, que vocês sabem que eu gosto de ser nessa videoaula, tem que ser bem prático. Se eu criar uma variável, basicamente significa que eu estou fazendo algo assim. Então, variável teste igual a Luciano. Tá? Então, criei uma variável que está guardando meu nome ali dentro. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar agora e fizer teste igual a new, vocês podem ver que ele já tem um erro aqui de compilação. Tá? É justamente o erro que eu falei para vocês. Pelo fato dela ser uma variável simples, ela não aceita receber um new. Para isso eu preciso usar um operadorzinho especial que declara essa variável como sendo opcional. Sendo que eu estou dizendo para o compilador que, bom, essa variável aqui eu estou criando, ela pode receber valores, né, no caso aqui está recebendo valores de string, mas ela também pode receber o new. Bom, então, para eu poder dizer que essa variável aqui recebe também um tipo opcional, eu tenho que dizer que, bom, eu escrevo o tipo, que é uma string, isso daqui ainda não resolve, certo? Porque aqui eu estou só dizendo que ela é do tipo string, não resolve ainda o problema, mas eu venho até aqui e coloco um sinalzinho de interrogação ao lado do tipo. Isso vai dizer que ela é uma string opcional. Você pode ver que aqui ele já começou a aparecer um Sam, tá vendo? Sam Luciano. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, o valor não é necessário, né? É algum valor, mas como ele tem um valor válido, então ele é algum valor e esse valor é o Luciano. Ok,
Então, a partir desse momento, aquele erro de compilação que eu tinha aqui, ele sumiu. Tá? Aí o que acontece? Aí agora começa a ter alguns probleminhas aqui agora para poder acessar essa variável. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho essa variável que representa nada, eu tenho que começar a fazer verificações antes de usá-la. Eu não posso simplesmente mais pegar, assumir que tem um valor ali dentro e dizer, ah não, eu posso chegar e escrever, por exemplo, um println, olá, expressão, né? Colocar o teste aqui dentro. Bom, para fazer uma construção desse tipo aqui com o println, vocês podem ver que ficou uma coisa feia, né? Por quê? Porque daí eu coloquei lá olá e mandei imprimir a variável teste e ele apareceu new. Isso daí é ruim por quê? Porque agora pode ser que essa variável não tenha nada lá dentro. Para eu poder me prevenir disso, eu tenho que fazer uma coisa parecida com isso daqui. If teste diferente de new, então eu imprimo. Caso contrário, eu imprimo somente a saudação. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver o seguinte, se essa variável tiver new, então, ou melhor, se ela não tiver new, eu escrevo o conteúdo dela. Se eu tiver new, então eu escrevo somente olá, certo? Então eu teria que meio que usar isso sempre, né? Sempre para verificar se tem ou não alguma coisa dentro da variável e a partir daí usar. Para uma variável aqui onde eu estou simplesmente imprimindo, isso daqui não é um grande problema, mas passa a ser um problema bem mais sério se essa variável, por exemplo, eu estivesse gravando um objeto que eu gostaria de gravar no disco ou um objeto que eu gostaria de chamar para fazer alguma outra atividade na tela ou fazer um jogo, alguma coisa assim. Então, essa seria a prática que você teria que fazer, né? Você teria que sempre verificar o conteúdo da variável antes de usá-la. Agora, se você não quiser fazer isso, tá? Então, falar, não, eu não quero, eu sei que essa variável sempre tem alguma coisa e eu não quero, então, ser obrigado a escrever esse if aqui toda hora. Então, para isso é que o Swift introduziu o desempacotamento forçado, né? E por que a gente está chamando de desempacotamento? Na realidade é aquela história, lembrando mais uma vez daquela caixinha que eu falei com vocês na aula passada. Imagina então que o nome, né, essa variável é uma caixinha. E para eu poder usar a variável que está lá dentro, eu tenho que tirar de lá de dentro. Então isso é o que a gente está chamando de desempacotar. Tá? Então imagina que é um pacotinho que tem uma variável, um valor lá dentro. Eu tenho que abrir esse pacote, pegar o que está lá dentro e usar. Tá? Então isso é basicamente o que eu fiz aqui. Então primeiro eu verifiquei, se tem alguma coisa dentro daquele pacote ou não. Se não tem, eu escrevo simplesmente olá. Se tem alguma coisa, eu escrevo olá e o nome da pessoa que está lá dentro. Tá? Eu vou fazer até o seguinte, agora eu vou colocar um valor de verdade aqui dentro dessa variável. Fagundes. Tá? Então automaticamente a minha saída lá do console já virou olá Fagundes. Mas aí eu quero dizer o seguinte, então agora a partir desse momento eu sei que tem uma variável lá dentro, que tem um valor lá dentro daquela variável, né? Eu posso desempacotar tranquilamente, que não vai ter nenhum problema. Sabendo disso, tem um outro operadorzinho então que a gente pode usar para demonstrar esse desempacotamento forçado. Então eu estou basicamente falando, olha, compilador, vai tomar conta da sua vida, porque aqui eu tenho certeza que tem valor dentro dessa variável, pode usar sem problema, não tente nem fazer a checagem. Então eu posso fazer uma coisa assim, println, olá, teste, exclamação. Então o uso dessa exclamação aqui, que eu estou colocando bem depois do nome da variável, eu já estou dizendo para o compilador, não precisa se preocupar. Tá? Eu sei que aqui dentro tem um valor válido, eu vou usar, não tem problema nenhum. Então isso elimina a necessidade de usar o if. Tá? É recomendado isso? Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque o ideal a menos que você tenha muita certeza mesmo de que essa variável nunca vai ter new, acaba
não sendo uma boa ideia você usar isso daqui. E o que vai acontecer se você fizer isso, né? Se você diz para o compilador, olha, nem se preocupa de fazer nenhuma verificação aqui, porque eu tenho valor. Mas aí você não tem. Então vamos descobrir o que acontece. Acabei de colocar new aqui dentro. Aí vocês viram essa salsicha de letras aqui que apareceu aqui no meu console. Isso daqui é justamente por isso que não é uma prática boa, né, ou recomendada você usar esse desempacotamento forçado, a não ser que você tenha muita certeza do que você está fazendo. Por quê? Porque o que vai acontecer? A partir desse momento que você declarou a variável como sendo opcional, o compilador largou mão, falou, bom, ele está verificando aqui, deixando, olha, se o cara colocar new lá, está por conta própria, ele que tem que se virar e descobrir se ele está usando lá, se tem valor ou se não tem valor. Eu, compilador, não vou mais fazer nada. Tá? E aí o que aconteceu? Você veio aqui, né, resolveu que não, eu quero que ele seja, eu tenho certeza que vai estar ali dentro, então o compilador não está nem aí. Só que o que aconteceu? Em algum momento lá, quando o seu programa estava lá na App Store, alguém tentou fazer alguma operação de, não, eu vou ler o conteúdo da revista de novo, lá da Watch Magazine, por exemplo. Eu vou ler o conteúdo da revista, mas o servidor estava pifado naquela hora. Então, a hora que ele apertou o botãozinho de refresh, ele tentou acessar, não conseguiu e recebeu um valor nulo de volta. Tá? Aí o que acontece? Aí acontece isso daqui. A sua aplicação crasha, isso daqui significa um crash mesmo. A sua aplicação fechou e imprimiu isso daqui no console do usuário para você receber depois lá no iTunes Connect, que a gente comentou no primeiro vídeo da série. E basicamente o que ele está dizendo? Olha, houve um acesso inválido, né? a sua instrução não conseguiu ser executada. Por quê? Justamente por isso, porque o que acontece? Aqui já entrou na realidade a segurança do runtime, né? Lá do sistema operacional, que seria lá do iPhone. Né? Tudo que a gente está rodando aqui quando a gente fala de compilador, está rodando dentro da minha máquina. Tá? Digamos assim, são as regrinhas básicas que regem a linguagem que estão sendo executadas aqui dentro do Swift Playground. Tá? A partir do momento que a gente pegou e falou para ele, olha, desconsidera essas regras, que eu sei o que eu estou fazendo, ele assumiu que você sabia que estava fazendo e deixou passar. Então você consegue, a partir dali, gerar seu programa e mandar para o App Store. A partir daquele momento, quem está rodando o seu programa propriamente dito, já não é mais o nosso Swift Playground aqui. Quem vai estar rodando essa sua aplicação vai ser o sistema operacional do iPhone, do iPad, ou onde quer que a pessoa esteja rodando isso. E aí o que vai acontecer? Na hora que acontece um erro como esse, é aquele pior erro possível para o usuário. Por quê? Porque o usuário não vai saber o que aconteceu, vai simplesmente fechar o aplicativo. Você depois vai receber essa salsicha de dados aqui, para você tentar descobrir o que aconteceu. Tá? Então, é assim, embora essa seja uma operação válida, ela vai permitir que você compile o seu programa numa boa, é recomendado mesmo que você use esse tipo aqui de desempacotamento, que é você verificar se tem ou não alguma coisa lá dentro, e baseado nisso, fazer alguma coisa com a variável. Isso daqui garante, pelo menos, que você está cobrindo todas as possibilidades. Você cobre a possibilidade de existir valor e de não existir valor. E isso daí garante que seu aplicativo nunca vai crashar. Tá? E aí a gente vem para a ligação opcional. A ligação opcional é uma construçãozinha especial de if, que ele vai permitir que você crie uma constante, pode até ser uma variável também se você quiser, mas ele vai permitir que você crie uma constante, uma variável local, que só existe dentro da operação if, e que recebe o valor dessa variável se ele existir. Então seria uma coisa parecida com isso. If let nome recebe teste. Então eu vou lá, vou fazer a cópia aqui do println else, vai fazer um que só retorna o olá. Então, essa daqui é uma construção muito parecida com aquele if inicial. A diferença, vocês vão ver que está aqui nesse pedacinho aqui. Que significa o quê? Aqui eu estou criando uma atribuição. Tá? Então eu estou falando o seguinte, olha, se eu pegar, atribui esse valor que tiver na variável teste para dentro do nome, que o nome é uma variável local, né? Uma constante, no caso aqui local, porque ele está sendo declarado como let. E aí aqui dentro eu escreveria nome. Por que eu estou fazendo isso? Isso daqui eu estou fazendo o seguinte, porque essa construção inteira aqui
Se ela tentar fazer uma atribuição de nulo, né, de nil, ela vai retornar falso. Ao retornar falso, ela vai automaticamente sair desse primeiro if, né, ela vai pular esse pedaço aqui e vai cair direto no else. Então, ela é praticamente a mesma coisa dessa anterior. Mas essa daqui, pelo fato dela permitir que você crie essa variável local aqui para você usar, ela é chamada então de ligação opcional. Então, por quê? Porque ela está fazendo justamente uma ligação, né, uma conexão entre a sua variável opcional externa e essa variável aqui, que ela é válida. Vocês podem ver que ela não é uma variável opcional, tá? Eu não cheguei a declarar ela com o tipo e a interrogação. Então, essa é a grande diferença. Aqui eu estou trabalhando com uma variável opcional sempre, certo? Porque eu estou basicamente simplesmente criando só dois caminhos diferentes que ela pode seguir. Aqui não. Nesse pedaço aqui, eu estou pegando uma variável opcional, estou jogando para dentro de uma constante, tá? E a partir daí eu estou usando essa constante aqui dentro. Tá? E o que vai acontecer? Se essa variável aqui, né, não puder ser transformada na constante, né, se ela tiver um nil, significa que então ela vai pegar e vai ignorar a parte if e vai pular direto para a parte else. Então, se eu deixar isso daqui continuar rodando, vamos ver o que acontece. Olha lá, ele imprimiu pela terceira vez o Fagundes, né? E se eu tivesse aqui um nome igual um teste, se eu tivesse aqui um teste igual a new, como é que ela ia gerenciar isso? Tá vendo? Aí o que vai acontecer? A partir do momento que ela recebeu o new, esse pedaço aqui foi ignorado, tá? E ela veio direto para o else e fez então a execução que precisava ser feita. Então, de acordo com o que eu li aqui na maior parte da documentação, esse é o formato que a Apple recomenda que você use, tá? Não é nem esse aqui de cima, porque esse aqui de cima você ainda está lidando com a própria variável opcional dentro da condição. Aqui não, aqui você tem mesmo somente valores válidos e firmes, né? Digamos assim, valores sólidos que realmente existem para você trabalhar. Tá? E vamos lá, e aí a Apple gosta de fazer a gente escrever sempre o mínimo de código possível, né? O que significa isso? Significa que eles também criaram uma outra forma para você fazer o seguinte, é o desempacotamento implícito. Esse daqui é quase que o desempacotamento forçado, tá? Mas ele deixa que você coloque o operador de desempacotamento forçado já na própria declaração do tipo da variável. Então eu vou criar uma outra variável aqui, eu posso criar var outro teste igual TechnoHour. Tá, essa daqui é uma variável comum. Agora vamos lá, vou deixar ela com tipo explícito. Então, vou colocar 2 pontos, string. Se eu quisesse que ela aceitasse nil, teria que colocar aqui interrogação, certo? E aí, se eu fosse querer usar como um operador explícito depois, né, um desempacotamento forçado, eu teria que usar outro teste, exclamação. Então, beleza, ele aceitou, foi lá e escreveu outro teste. Agora, se eu quiser usar isso daqui sempre, né, como desempacotamento forçado, no decorrer de todo o meu programa eu vou usar. Então daí a Apple pensou, bom, já que eu não quero que eles escrevam nem o ponto e vírgula, né, por que eu vou fazer eles escreverem essa exclamação então toda hora? Então ela permite que você faça o desempacotamento forçado implícito. Isso daqui significa o quê? Ao invés de eu colocar essa interrogação aqui, eu já coloco e já aviso, não, olha, sempre que eu usar essa variável, vai ser um desempacotamento forçado. Então eu coloco uma exclamação aqui já de cara. Isso daí permite então que eu pegue e a partir daquele momento eu não precise mais usar o desempacotamento forçado em cada uma das variáveis. Tá? Então isso é uma forma que a Apple criou para você poder escrever menos código. Tá? Então com isso eu cubro a parte básica de opcionais. Tá? Como eu falei para vocês, é uma coisinha um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque isso daqui, pelo menos, eu não conhecia nenhuma outra linguagem que oferecesse uma definição como essa, né? De ter explicitamente tratar o nada. No fundo, tudo isso daqui é para a gente poder tratar a inexistência de valor, tá? Que são formas que a Apple teve que criar para a gente poder lidar com o nil. Então, esse encerra a parte de opcionais.
A gente vai rever a parte de opcionais de novo, tá? Com mais detalhes, quando a gente chegar provavelmente daqui a uns 2 ou 3 vídeos. Eu não vou precisar aqui exatamente qual é, porque eu não sei quanto que eu vou conseguir cobrir em cada vídeo, mas na parte que a gente chegar na parte de declaração de objetos, né, orientação a objetos e classes, a gente vai voltar um pouquinho na parte de opcionais, porque ainda tem algumas coisas daí um pouco diferentes que a gente usa lá, tá? Mas só para vocês saberem, isso daqui, do ponto de vista de variáveis, é o suficiente para vocês entenderem o que é opcional e principalmente entender a hora que vocês verem esses pontos de interrogação, de exclamação aparecendo no meio dos programas que vocês forem executar com testes, ok? Bom, eu traduzi essa parte de assertions como sendo declaração formal de requisitos. O que isso significa para vocês, tá? Essa daqui é mais uma daquelas coisas que é para vocês nunca usarem, tá? Ou pelo menos tratarem aqueles opcionais a melhor forma possível para que nunca precise o seu programa cair dentro de uns assertions. Isso daqui é uma coisa que você usa para dois motivos básicos, tá? Pelo menos é o que eu costumo usar a parte de assertions. É para você pegar e fazer o debug, né? Que a gente chama, né? Debug é você buscar erros no seu programa. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos supor que você criou uma determinada função. A função ela tem valores que ela recebe, ela tem que processar alguma coisa e retornar resultados, certo? Agora o que vai acontecer? Você tem que ir testando aquilo ali e você chega em algum momento que, sei lá, sua aplicação está crashando, né? Está fechando e você não está entendendo o porquê disso daí, né? Geralmente o programador é sempre assim, né? Eu fiz tudo certo, mas não está funcionando. Então ele tem que descobrir o que é que ele fez certo, mas não está funcionando. E para isso, então, serve essa definição de requisitos. A definição de requisitos ela é bem simples, na realidade ela é uma linha só, né? Se vocês derem uma olhada aqui, o que ela faz? É basicamente uma funçãozinha global que você escreve lá, assert, e ela recebe uma expressão, aqui que é o primeiro parâmetro, que diz o que é o esperado. Então, por exemplo, aqui, no exemplo que eu usei do livro, eu coloco lá a questão da idade. Então eu faço, idade tem que ser sempre maior ou igual a 0. Não faz sentido eu ter uma idade negativa, certo? Ninguém tem menos 5 anos. Tá? Isso daqui é bem óbvio, mas para vocês vai ser baseado no contexto. Então, talvez você esteja fazendo, por exemplo, uma aplicação que calcula tempo de corrida, por exemplo. Basicamente a mesma ideia aqui da idade. Ninguém corre menos 5 minutos, né? Ninguém corre menos 5 horas. Então, se isso aparecer, é porque tem alguma coisa errada no seu programa. Tá? Então é justamente para pegar esse tipo de requisito, né, você tem que chegar lá e definir. Você faz uma listinha mesmo de assertions. Você chega, por exemplo, no início ou no final da função e faz ali uma listinha de assertions falando, bom, o parâmetro tal tem que ser maior ou igual a 0, o parâmetro tal tem que ser menor do que 5, maior do que 10, o parâmetro tal tem que ser uma string, e você faz essa listinha de requisitos. Tá? Tem que ser uma string que começa com a palavra techno-hour. Sei lá, você define tudo isso daí, através de uma expressão. Quando você define tudo isso, você define tudo que é esperado. Então, teoricamente, se aquilo ali passar, é porque o seu programa está tudo bem. Não é para gerar nenhum erro nem nada. Digamos assim, é o que você, como programador, espera como entrada. E depois, né, se você calcular alguma coisa e estiver retornando alguma coisa, você pode criar também um conjunto de assertions do que você espera que aquela função retorne. Tá? Então, basicamente isso é você dizendo, olha, eu espero que aconteça isso aqui para eu poder trabalhar e depois que eu fiz alguma coisa, eu espero que o resultado seja esse. Então eu vou lá e defino tudo isso. E o que o assertion vai fazer vai ser o seguinte, na hora que alguma dessas condições falhar, tá? Então se eu botar aqui um número negativo, alguma coisa assim, ele vai gerar um erro mesmo, né? Um erro de runtime. Eu até coloquei aqui no livro uma cópia do que aconteceria em um erro, né? Então ele coloca lá exact bag instructions, blá 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 blá, coloca um monte de erro lá para você. Mas o mais importante é que se você estiver fazendo isso dentro do Xcode, né, para você poder fazer a programação, ele vai parar certinho na linha onde apareceu esse problema da assertion. Então isso é que facilita muito na hora que a gente está programando. Por quê? Porque é o que eu falei, se você está procurando o erro é porque você não sabe qual o erro é, você não sabe onde ele está, você não sabe em momento nenhum do que aconteceu. Então, naquele momento que uma assertion foi quebrada, o Xcode para naquele exato ponto, então ele já mostra para você todas as funções, né, todo o stack que a gente chama de funções que apareceu, que já foram executadas até chegar naquele ponto. Então, a partir dali fica muito mais fácil para você conseguir daí pegar
e ir verificando passo a passo quem foi que gerou o valor errado para você. E se você quiser, tem aquele segundo parâmetro aqui da session, que você pode justamente também colocar uma string ali dentro, que é justamente para explicar, né, de forma, com as suas próprias palavras, o porquê que aquele erro aconteceu. Então você consegue dar um contexto ali dizendo, olha, aqui uma pessoa não pode ter idade negativa. Então você já sabe, a hora que aparecer aquilo ali, você já sabe qual foi o problema que aconteceu. Tá? O exemplo que a gente pode colocar aqui no Xcode é basicamente aquele mesmo lá da idade. Então eu posso colocar aqui uma var idade igual a 5 e eu preciso de um assert de que idade tem que ser maior do que, ele pode ser maior ou igual a 0, né? A pessoa acabou de nascer, eu vou assumir que o igual a 0 também pode entrar. Então se eu fizer simplesmente isso daqui, vocês podem ver que eu não tenho erro nenhum aqui, certo? No console. Mas a partir do momento que eu vier aqui e mudar, por exemplo, para -1, já apareceu o erro. Então ele me diz o quê? Assertion fail na linha 49, exec bad instruction, blá 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 blá. E se eu quiser colocar aqui o comentáriozinho, idade negativa. A hora que ele executar isso daqui de novo, ele já me mostra aqui logo no início a mensagem que eu coloquei lá. Então se eu estiver trabalhando com várias assertions, numa lista de assertions, no próprio erro eu já vou saber daí qual foi a assertion que deu errado e onde que é a falha. Por favor, não pensem que isso daqui é para vocês lidarem com erro de produção, tá? Por isso que eu falei. A forma que você tem para garantir que seu programa nunca vai crashar quando ele estiver na mão de um usuário é usando ou essa parte aqui de verificação com if, ou você usa uma ligação opcional. Tá? Isso daqui é o que é o recomendado, tá? A forma que você trabalha para você poder pegar e garantir que o seu programa não vai simplesmente desligar na mão do usuário. Isso daqui é para fazer debug. Tá? O assert, você até consegue, se você quiser deixar os asserts lá na hora que você for compilar, você até consegue, não tem problema nenhum. Mas não se esqueça, se uma dessas cláusulas aqui falhar, vai crashar a aplicação. Esse erro aqui que vocês estão vendo é um erro de crash, é um erro que a aplicação caiu e não retorna mais. Tá? É diferente. Isso daqui é para você derrubar a aplicação e saber onde que ela caiu. Isso daqui é para você gerenciar o que a gente diz, a gente chama que isso daqui é um gerenciamento gracioso de erro. Tá? Por quê? Porque a gente é leve com a coisa, né? Você não vai crashar a aplicação, você simplesmente vai verificar, olha, eu deveria receber um valor qualquer, deveria receber um valor de nome, mas por algum motivo esse valor não chegou até mim, então eu não vou nem deixar o usuário perceber isso, eu simplesmente vou pegar e escrever para ele olá. Tá? É um tratamento que a gente fala graceful, né? É um tratamento gracioso do erro. Tá? Então isso é o que vocês têm que fazer na sua versão final. Não substituam nunca isso por isso. Tá? O assert não é para substituir verificação de erro. Tá? O assertion é para dizer para você qual é o erro. Ele vai crashar sua aplicação por causa disso. Então só para deixar bem claro antes de continuar. Vocês ainda não aprenderam a parte de controle de fluxo, tá? Mas para quem já teve uma noção, né, já parou para ler a parte de visão geral que a gente deu no primeiro livro da série, já vai conhecer um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Antes dos operadores matemáticos, eu vou passar aqui para frente para vocês saberem do que eu estou fazendo. Vou falar do operador de sequência. O operador de sequência é um formato simplificado que o Swift ofereceu para a gente criar sequências de números, né? Colocar ranges, né, que a gente fala, né, intervalos. Então, por que eu resolvi trazer o operador de sequência antes do operador matemático? Porque a parte do operador matemático eu quero ver se eu faço algumas funçõezinhas com vocês para a gente ver gráfico mesmo aparecendo na tela. E o que você precisa para fazer um gráfico, na realidade você precisa de um intervalo, né? Você precisa de uma sequência de valores, que daí vai ser aplicada na função, e a partir daí você começa a fazer funções matemáticas, né? Tipo parábola, você consegue fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu resolvi trazer o sequência aqui para frente, porque o valor de sequência é justamente para você criar esses intervalos. Tá? Então eu posso definir qual é o primeiro valor do intervalo, qual é o segundo valor do intervalo, o último valor do intervalo, e assim por diante. E como é que funciona? Então é criar uma variável como outra qualquer. Eu posso criar então uma variável de valores de y, que ela é uma sequência que vai de 1 até 10.
Então isso daqui, o que ele cria para a gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele criou uma sequência, né, que ela começa no Start Index 1 e vai até o End Index 11. Então ele cria um range mesmo que vai de 1 até 11. E aqui eu tenho na realidade só dois operadores possíveis, tá? Eu tenho o valor que vocês viram aqui, o operador de sequência é composto por esses 3 pontinhos aqui que eu usei. Então eu tenho o valor inicial, os 3 pontinhos e o valor final. Agora, tem um outro que a gente pode usar também, que é muito parecido, outros valores, vou colocar aqui, outros valores, é igual a 1 até 10. Que esse daqui é o que a gente chama de uma sequência semi-fechada, tá? Por que ela é semi-fechada? Agora, se vocês derem uma olhada aqui na referência deles, como é que ela funciona? Ela começa no 1, o último índice é 10. Bom, a diferença que vai existir entre esses dois é o seguinte: a utilização dos 3 pontos ao invés dos 2 pontos significa que essa daqui é uma sequência fechada, tá? Com 3 pontos. Então significa que ela vai contar de 1 e vai até 10. Aqui ela é quase igual, você pode ver que até aqui no parâmetro ela mostra Start Index 1 e Index 10. Mas pelo fato dela estar usando esses 2 pontos, é o que a gente chama de sequência meio fechada, que significa o quê? A primeira parte está fechada, então ela começa realmente no 1, tá? Mas a segunda parte ela não está fechada, significa que ela vai parar no 9, tá? Então isso é particularmente importante para a gente quando a gente trabalha com arrays, tá? Que vocês viram no volume 2 do livro. Não vamos conseguir lembrar de todos esses volumes, mas que tem a parte de arrays, strings e dicionários. Por quê? Porque todos os arrays, né, listas em Swift, eles começam no 0. Então essa daqui foi uma forma de poder começar no 0 e terminar sempre no tamanho -1, né? Então, por exemplo, um array de 10 posições, você contaria de 0 até 9. Tá? Então é só para vocês saberem então a diferença. 3 pontos significa intervalo fechado. Então ele começa no 1 e vai até o número final. Então vai de 1 até 10. Se eu tivesse começado aqui no 0, seria um intervalo de 11 posições, né? Porque o 0 entraria e iria até o 10. Então seriam 11 valores nesse intervalo. Já aqui não, aqui vai do 0 a 10, tem 10 valores. Por quê? Porque é do 0 até o 9. Tá? Então esses são os operadores de sequência, tá? Que existem dentro do Swift. Ok, então agora sim, já que vocês agora conhecem os operadores de sequência, dá para a gente dar continuidade e ir para a parte de operadores matemáticos. O operador matemático, o que é interessante dele é que a gente consegue acompanhar o valor que você está gerando à medida que o cálculo é efetuado. Então, eu quis usar a sequência por quê? Porque vamos criar uma funçãozinha aqui, for y em valores de y. Não, quer ver? Na realidade é melhor a gente mudar o nome aqui para x, porque a gente vai variar o x na realidade para a gente poder colocar numa funçãozinha e tentar gerar um gráfico de linha. X, pronto. Então, aí eu criei. Se vocês não viram o livro de visão geral, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá nele, porque é nele que a gente aborda um pouquinho a parte do for. Obviamente, na realidade já deve estar para ser lançado, acredito, na semana que vem, o livro de controle de fluxo. Então, no controle de fluxo, vocês vão daí ter uma visão bem detalhada de como que funciona a parte de for, while, if, tudo isso daí entra na semana que vem, tá bom? Mas assim, só para vocês saberem o que eu estou fazendo aqui agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar todos os valores do intervalo que foi definido daquela sequência, né? Então dos valores de x, e para cada um dos valores, eu vou fazer uma chamada aqui a esse bloco de comandos do for e colocar o valor dentro da variável x. Tá? Por que eu fiz isso? Justamente para a gente poder ver pelo menos um gráfico aqui, né? Alguma coisa um pouquinho mais interessante dessa parte de operadores. Então eu posso criar uma funçãozinha matemática aqui, por exemplo, y, vamos lá, var, bom, melhor colocar essa variável lá para fora, né, para a gente poder continuar ela rodando. Então var y igual a 0. E aí eu vou fazer aqui dentro do for, eu faço y igual se vocês se lembram, a equaçãozinha de gráfico de primeiro grau é alguma coisa do tipo 2 vezes x mais 1.
Aí o que vai acontecer? Supondo que isso daqui deu tudo certo, ele já diz para você que isso daqui vai ser rodado, né, essa expressão vai ser executada 21 vezes. E aí, para eu poder dar uma olhada e ver qual o valor, né, de y dentro de cada uma dessas 21 vezes, ele me oferece então esse gráfico que eu posso inserir aqui na parte do console. Então você pode ver aqui, ó, que ele gerou praticamente uma linha, né, praticamente uma linha reta, que é justamente o que é o esperado. Aqui eu não tenho como gerenciar. Eu não teria como fazer, por exemplo, uma equação de segundo grau, que seria até mais legal, porque o que acontece? Ele está mostrando para mim só o valor, na realidade, da variável y. Tá? Eu não tenho aqui, ou pelo menos eu não achei uma forma ainda, talvez até seja possível, eu vou brincar mais com isso depois, para gerar um gráfico de 2 graus, né? Na realidade, de fazer um x em y, onde eu possa plotar realmente um ponto. Aqui eu estou usando uma construção da linguagem, né, para mostrar na realidade um único ponto, que é o y. Então o que eu estou fazendo aqui, embora ele esteja dando a impressão de que ele está fazendo uma reta, né, fazendo pontos x e y, de verdade o que ele está falando aqui para mim é simplesmente mostrando os valores que estão sendo assumidos pela variável y, que coincidentemente é o que a gente quer. Por isso que eu não consigo fazer de uma parábola ainda. Eu vou ver se depois tem alguma forma de trabalhar com mais do que 1 grau aqui. Mas isso daqui é mais para mostrar para vocês, então, os operadores básicos da matemática, né? Então tem aqui de multiplicação, tem aqui de soma. Se eu quisesse fazer uma divisão 3 mod 4, 3 dividido por 4, né? Já começa a gerar um gráfico ali meio esquisito. Eu também posso pegar tudo isso daqui e fazer ele variar aqui com um resto. Opa! Vocês podem ver que os parênteses trabalham com as precedências, né? Então o 3 dividido por 4 vai ser executado antes do restante da operação, e que por sua vez eu vou então tentar fazer um resto de 4. Vamos lá, cada vez vai ficando daí mais esquisito. Por quê? Porque o operador de resto, ele pega todo aquele valor que está aqui entre parênteses, e o valor que tiver recebido aqui, ele divide isso daí por 4, e o que sobrar de resto dessa operação é o que ele está plotando. Então, pode ver que ele fica daí bem mais esquisito, né? O gráfico aqui do lado. Então, os operadores básicos de matemática, todos eles estão aqui. Se eu quiser fazer uma equação, vamos ver, aumentar isso daqui de grau, só que daí o gráfico nem espere uma parábola, porque não é o que vai aparecer. Vamos ver, vai ficar uma coisa esquisitona. Vamos tirar esse módulo aqui, porque o módulo está me forçando a ficar sempre em números de 0 a 4. Então, lá, tá vendo? Já ficou um gráfico aqui, uma linha meio esquisita aqui ao ter colocado um expoente 2. Mas é só para mostrar para vocês, então, todos os operadores e que eles funcionam. Depois dos operadores básicos, então, matemáticos, a gente entra na parte... antes disso, vou colocar um aqui que eu esqueci. Operador unário. De atribuição. Estava esquecendo de falar disso aqui para vocês, que é justamente os incrementadores, tá? Então, por exemplo, eu já tenho ali um y que está valendo alguma coisa, eu posso fazer um y mais, ou eu posso fazer um mais y, tá? São todos valores válidos que, se a gente for parar para ver, olha só o que eles fizeram. É exatamente igual à linguagem C. Se eu colocar o mais após o nome da variável, aqui ele imprime o valor que eu tinha, né? E o valor anterior ao incremento. E se eu colocar o mais na frente da variável, ele incrementa primeiro e depois ele imprime o valor. Então o que aconteceu aqui? Vamos lá, só para vocês entenderem. Se eu colocar aqui simplesmente o y, sem nada, ele me mostra que eu tinha o valor 23. Tá? Aí eu fiz o y mais, ele me imprimiu de novo 23. Por quê? Porque primeiro ele imprimiu e depois ele incrementou. Mas aí, o que está sendo guardado é o 24. Por isso que quando eu fiz aqui agora, ó, mais y, ele pegou o 24, incrementou e já mostrou 25. Então, o fato dele estar o mais na frente ou atrás da variável, indica se é para eu fazer primeiro a operação e depois imprimir, ou se é para eu imprimir e depois fazer a operação. Tá? Isso daqui é bem tranquilo. No fundo, o que ele está fazendo é um atalho para você somar 1 na variável. Depois disso, tem os operadores que trabalham já com atribuição direta, que seria o quê? Eu posso escrever, por exemplo, y igual a y mais 5. Então ele ia pegar aquele 25 e ia transformar em 30, certo?
Para eu não precisar fazer isso daqui toda hora, eu posso simplesmente fazer y mais igual a 5, que dá os mesmos 30. Por quê? Porque isso daqui é o que a gente chama de operador, é um atalho na realidade, né? Não é nem bem um operador, é um atalho para você não precisar fazer. Ele é um atalho de autoatribuição. Significa o quê? Eu estou pegando o valor que eu tenho na minha variável e somando a um determinado valor, né? Incrementando, ou posso também diminuir, se eu quiser vir aqui e fazer menos. Então y menos igual a 5. O que acontece? Ali vira 20. Por quê? Porque eu tinha 25, tirei 5, caí para 20. Mesma coisa se eu quiser fazer dividir. Então eu tenho lá 25, né? Vamos lá, divide por 5, vai me dar 5. Ok? Então, todos esses operadores aqui, eu estou passando eles bem rápido, justamente porque eles já existem, tanto na linguagem C quanto na linguagem Java. Vocês não devem ter dificuldade nenhuma de usar dentro de Swift. Depois a gente entra na parte lógica, né? Antes da gente ver a lógica propriamente dita, a gente precisa ter operadores lógicos. Operadores lógicos são aquele que eu comentei na aula passada com vocês, que é os operadores booleanos, que significa o quê? O verdadeiro e falso. Tá? Então eu sempre vou ter que ter condições que eu quero verificar, e com isso eu uso os operadores então. Então, por exemplo, vamos criar uma variável booleana, está correto. Não vou trabalhar com sinal aqui para não ficar perdendo um pouco de tempo. Então eu posso dizer, está correto, eu digo que é verdadeiro, true. Então quando eu for fazer uma comparação, eu posso fazer o seguinte, está correto, igual, true. Então aqui que você vai ter a principal diferença. Você pode ver que você tem igual, é justamente para diferenciar o que é um operador de comparação e uma atribuição, né, que seria esse caso aqui, onde eu quero dizer que esse valor todo aqui calculado vai ser jogado para dentro de y, tá? Então isso daqui é uma atribuição. Eu tenho também o sinal de igual, que são dois iguais que estão fazendo uma comparação. E essa comparação, então ele está comparando o valor dessa variável está correto com true. E ele está me retornando o quê? Ele está me retornando true. Agora, e se eu comparasse isso daqui com falso? Então, essa expressão aqui sendo avaliada, ela me retornaria um valor falso. Por quê? Porque ele está perguntando, está correto é igual a falso? Não, não é. Então, como é que ele expressa o não é? Ele me retorna falso. E para que eu vou usar isso daqui depois? Eu vou usar justamente em cláusulas if, por exemplo, onde eu posso colocar aqui if, não preciso do parênteses. Então o que vai acontecer? A if, se aquela expressão for verdadeira, vai fazer o que tiver dentro aqui do if. Então eu posso colocar aqui print ln está correto. E o caso contrário, o else, print ln falhou. Então o que acontece aqui? Se essa condição aqui se confirmar, né, se for verdadeira, ela vai dizer está correto. Se falhou, ela escreve falhou. Se a gente olhar aqui, o playground já mostrou para a gente que ela falhou. Aqui é uma condição bem óbvia, mas a ideia é que a gente justamente comece a compor essas condições para gerar coisas que sejam úteis, né? Então, já incluindo aqui os exemplos que a gente vai usar dos operadores lógicos. Jogo tudo isso daqui aqui e a gente já começa a falar de tudo junto. Que é o seguinte, para a gente poder compor então essas expressões lógicas, a gente tem ainda os operadores, né? Primeiro a gente tem os operadores então de igual, que compara igualdade. Agora eu posso estar comparando números também, né? Então eu já tenho ali x e y, por exemplo, que foi usado no outro exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, se x for maior ou igual que y, então o que vai me sair? É que o x ele não estava existindo, né? Tá, então eu vou criar uma variável x. Vamos lá. Where x igual a 35. Tá, então agora sim. Então eu tenho lá o valor y, que o último valor y que eu tinha era 5, que está aqui em cima.
Aqui eu criei uma variável x que tem o valor 35 e aqui eu pergunto, x é maior ou igual a y? Então ele tem que exprimir, está correto. Então esses são outros operadores que a gente tem. Então quais são os operadores de comparação? Eu tenho igual a igual, então aqui falhou, certo? Porque x não é igual a y. Olha lá, escreveu falhou. Eu tenho o maior ou igual, tá? Que nesse caso aqui vai ser correto, vai dizer está correto. Eu tenho aqui o de menor ou igual, que vai falhar de novo. Posso usar simplesmente menor, tá? Se eu não quiser fazer incluir, quero simplesmente ser menor. Ou eu posso fazer maior, tá? E com isso eu cubro todos os operadores possíveis lógicos, tá? De comparação. Então, maior igual, menor igual, tudo isso daqui tem lá no livro com detalhes. Aí eu quero pegar e chegar nos operadores lógicos, que aí eu quero justamente combinar essas expressões. Então eu posso fazer o seguinte, eu quero, por exemplo, dizer o seguinte, já que eu estou com um x ali, eu posso dizer que eu quero um x tem que ser maior do que 10, então aqui é um operador já lógico, e x tem que ser diferente, esse daqui eu tinha esquecido de mostrar. Tem o igual e tem o diferente. O pontinho de exclamação com igual é o atribuidor de diferente. X é diferente de 35. Então eu já fiz isso de propósito para quê? Para que ele imprima, então, falhou. Então essa condição, ele teve que verificar essas duas condições aqui para poder dizer se essa expressão inteira é verdadeira ou falsa. O operador lógico, ele funciona justamente combinando expressões lógicas, né, expressões de comparação. E como é que funciona? No caso desse e, tá? O operador e, ele funciona o seguinte, ele vai retornar verdadeiro se os dois alvos dele, né, que são as duas expressões que estão do lado dele, que estão sendo comparadas, retornarem também verdadeiro. Então, se uma delas aqui for falso, ele já vai ser falso. Então, por exemplo, nesse nosso caso, x é maior do que 10, então é um verdadeiro. Para o operador e virar verdadeiro, esse outro lado aqui precisa ser também verdadeiro. Mas aqui é falso. Por quê? Porque x é igual a 35. Então, um dos lados, um é verdadeiro e o outro é falso. Então, os dois ficam falsos. Tá? Então, agora, e se eu quiser então que ele vire verdadeiro? Basta eu colocar o x igual a 35. Se eu colocar que o x tem que ser igual a 35, automaticamente ele transformou para estar correto. Por quê? Porque x é maior do que 10 e x é igual a 35. Outra coisa que eu poderia fazer, se eu quiser manter aqui como diferente, é simplesmente colocar aqui um número 36, por exemplo. Então, o que acontece? Ele vai dizer que está correto. Por quê? Porque o x é maior do que 10 e o x também é diferente de 35. Tá? Outro operador que a gente tem, né, que seria também desse de conexão, seria o OU. A operação do OU significa o seguinte, o E precisava que todas as expressões fossem verdadeiras. O OU, para que ele seja verdadeiro, precisa que só uma das expressões seja verdadeira. Então, se uma delas for verdadeira, ele considera tudo verdadeiro. Então, o que a gente teria aqui nesse caso? Ele está dizendo que está correto. Por quê? Porque x é maior do que 10. Pelo simples fato de estar com o OU ali, se a primeira condição é verdadeira, ele já nem verifica o resto, ele já considera que está verdadeiro e vai para frente. Agora, se eu dissesse que aqui, não, x ele é 36, né? Então eu vou dizer que ele tem que ser maior do que 40. Tá? Então, para ele ser maior do que 40, o que ele fez? Ele veio aqui e falou, bom, x é maior do que 40? Não, é falso. Então eu tenho que ir para a próxima condição para verificar se o meu ou é verdadeiro ou falso. Você pode ver que ele considerou que está correto. Por quê? Porque ele veio aqui para a segunda condição e a segunda condição ele perguntou, x é diferente de 35? Sim, x é diferente de 35. Então, acabou por aí. Já considerou que está correto e foi para frente. Então, significa que somente uma das operações precisa ser verdadeira para que a operação inteira seja considerada verdadeira. E eu posso combinar depois essas coisas, né? Então, para a gente dar um exemplo um pouco mais palpável, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente está fazendo uma porta de segurança, né? Que é o exemplo que eu tenho lá no livro. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho um sensor, né, de impressão digital. Então, eu vou colocar aqui, impressão digital. E o que acontece? Quando esse sensor conseguir me reconhecer
como pessoa, ele vai me dar um sinal de verdadeiro. Se falhar, né, eu coloco lá o dedão lá e falhou, ele não conseguiu me reconhecer, ele vai me dar falso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que ele me reconheceu e colocou verdadeiro. Tá? E aí eu vou criar um outro que seria uma senha. Pode ser uma senha numérica, por exemplo, que é um teclado, eu vou lá e tive que digitar. Se essa senha me dizer que está ok, né, que eu digitei a senha correta, ele me retorna verdadeiro. Se eu digitei a senha errada, ele me dá falso. Então, aqui eu vou dizer também que é verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? No meu if, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, olha, se a impressão digital bater, né, for verdadeira, impressão digital for verdadeira, e a senha também for verdadeira, então eu vou abrir a porta. Vou permitir a entrada. Tá? Caso contrário, chama a segurança. Tá? Então essa é meio que a minha lógica aqui da porta para liberar ou não a segurança. Então ele está fazendo o quê? Olha, se a impressão digital deu tudo certo e eu passei naquela condição, ele consegui colocar o dedão lá, ela me retornou verdadeiro, então aqui tem verdadeiro. Se eu digitei a senha corretamente, a senha também vai ter verdadeiro. Então eu permito a entrada. Se a gente olhar então na saída do console, a gente tem permitir a entrada. Tá? Agora, se eu quisesse dizer o seguinte, fazer uma lógica um pouco diferente, eu vou falar o seguinte, não, eu só preciso que ou a impressão funcione, né? Tipo, eu reconheci como impressão digital, ou se a pessoa não quiser usar, ela pode digitar a senha, ou um ou outro, tá? Então significa que qualquer um dos dois que eu fizer e funcionar, já libera para mim a entrada. Então eu poderia colocar aqui um operador ou, tá? Então, com isso daqui, ele permite a entrada, mesmo que eu vá até aqui e diga, não, eu tentei usar a impressão digital, mas por algum motivo meu dedo estava sujo, alguma coisa assim, ela retornou falso. Então, mesmo ela retornando falso, mas eu digitei a senha correta, qual foi a saída? A gente tem na saída permitir a entrada. Agora, e se fosse o contrário? Se eu quisesse deixar bem restrito, eu posso continuar tendo aqui o E, que vai fazer o quê? Eu preciso que os dois sejam verdadeiros, certo? Eu preciso que a pessoa seja reconhecida na impressão digital e também consiga aí digitar a senha direitinho. Senão eu não abro a porta. Então o que aconteceu aqui? Ao fazer isso e a impressão digital falhar, ele então não abriu a porta e pediu, chame a segurança. Tá? Então é assim que a gente monta então a lógica do programa. Tá? Então esse aqui vai ser o papel então dessas comparadores, tanto lógico quanto condicionais, né, de comparação de valores. Tá? Então isso é o tipo de coisa que a gente faz. E se a gente quisesse comparar, vamos colocar mais um ainda aqui para deixar ainda um pouco mais complexo para a gente poder combinar as duas coisas. Então eu vou colocar mais um sensor, tá? Vou colocar um sensor de retina. Então o que vai acontecer? No sensor de retina é aquele que você vai lá com o olho lá, dá uma olhada na luz lá, o cara faz um scan e verifica. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que o mais importante então é o sensor de retina. Tá? Sim, é uma definição minha, tá? Eu estou dizendo isso. Como programador, eu estou definindo o requisito. Então eu vou falar o seguinte, que o sensor de retina vai ser o primeiro a ser avaliado. Então, se ele aprovar, eu não preciso nem me preocupar com os dois. Tá? Então, eu preciso fazer o seguinte, que eu quero que, se o sensor de retina funciona, já está tudo bem. Então, vai ser o sensor de retina ou eu preciso ter os outros dois juntos. Tá? Significa o quê? Que se o sensor de retina liberar, está liberado. Mas se ele não liberar, eu preciso que tanto a impressão digital quanto a senha batam. Senão, eu não libero. Então isso como é que eu posso expressar? Eu posso dizer, bom, se o sensor de retina funcionar, ou eu abro aqui um parênteses, fecho o parênteses aqui do outro lado. Isso daqui significa o quê? Significa o seguinte, eu estou combinando essas duas expressões. Se a primeira parte do ou for verdadeiro, o ou é verdadeiro, ele nem vai olhar para frente. Então isso diz que se o sensor de retina funcionar, beleza, continua e faz o if é verdadeiro.
Agora, vamos supor que ele seja falso. Se ele for falso, eu tenho que passar para a próxima condição. A próxima condição está entre parênteses. Por quê? Porque eu quero dizer o seguinte, isso daqui só vale junto. Tá? O parênteses das nossas expressões significa justamente a precedência. Significa que eu estou agrupando essas condições. Então, eu estou agrupando o quê? Eu estou dizendo que é um E, tá? Então você pode ver que estão duas, tanto a impressão digital e senha. Então o E está agrupando esses dois aqui dentro do parênteses. E o E, ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então esse E só vai ser verdadeiro se impressão digital for verdadeiro e senha for de verdadeiro. Então isso mata o meu requisito, certo? Exatamente o que eu quero. Eu quero que, se o sensor de retina liberar, está liberado. Então vamos ver se isso daí acontece. Vou deixar esses dois aqui como falso. Então, se o sensor de retina liberar, o que acontece? Permitir a entrada. Está aqui, está liberado. Agora, e se o sensor de retina reprovar? Coloco falso. Automaticamente aparece? Chame a segurança. Por quê? Porque tanto a minha senha quanto a impressão digital também são falsas. Adianta eu simplesmente entrar com a senha? Não, não adianta. Por quê? Porque a minha condição aqui diz que eu preciso que a senha e a impressão digital funcionem. Tá? Então, para isso, eu preciso também que a impressão digital seja verdadeira. Então, a partir de agora, o sensor de retina falhou, mas a impressão digital verdadeira, senha verdadeira, permite a entrada. Tá? Então, esse é o tipo de lógica que eu queria mostrar para vocês, então, com a parte de operadores condicionais, né? E também as expressões lógicas. Bom, então, esses que eu mostrei para você são os operadores mais importantes que a gente tem na linguagem Swift. Tá? Existem outros, tá? Que daí vocês podem ver com mais detalhes lá no livro, mas até para a gente poder fazer caber direitinho no tempo que eu tenho aqui para falar com vocês, eu acabei realmente ignorando um pouquinho. Dá para dar uma olhada depois no operador ternário lá, que é parecido com a linguagem C, mas isso é fácil de vocês olharem e compreenderem pelo livro, ok? Então, gente, só então recapitulando tudo que a gente já viu até agora, a gente viu então na aula do vídeo passado a parte de variáveis, tipos e começou a ver a parte de operadores. Os operadores a gente viu então nessa aula de hoje. O que são as variáveis opcionais? A gente viu os operadores de comparação, os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Tá? Então, com isso agora, vocês deem uma olhadinha lá no livro, podem depois entrar com perguntas, né? Eu até posso mostrar para vocês que eu coloquei lá no site. Eu liberei a parte de perguntas, então se vocês entrarem aqui tem a parte de perguntas e respostas, que ainda deve estar vazia, né? Uma coisa que eu fiz da semana passada para essa semana. Se vocês tiverem perguntas então sobre o que já apareceu no curso, vocês podem ir até lá, se cadastra no site e se inscreve. Eu deixei o site integrado ao Facebook e tudo mais, então não precisa criar nenhuma conta nova, nenhuma senha nova para vocês, é só vocês entrarem lá, ele já vai liberar com a própria senha do Facebook ou do Google Plus ou Twitter, que vocês tiverem, ok? Então, gente, é isso para essa semana. Semana que vem eu devo entrar então com vocês na parte de strings, arrays e dicionários, tá? Que justamente são as construções básicas da linguagem para a gente armazenar informação. Até agora a gente estava trabalhando com variável, né? Que é basicamente uma única caixinha lá para a gente poder brincar. Agora a gente começa a criar registros mesmo mais complexos. Então, não perca no próximo vídeo da semana que vem, então, strings, arrays e dicionários. Para quem que já se inteirando do assunto, esse volume do livro já está disponível também no iBooks Store ou na Amazon. Vocês podem comprar, dar uma olhada e aí até deixar as perguntas, que assim eu já aproveito para responder as perguntas durante o vídeo, ok? Então é isso, gente. Obrigado, então. Espero que vocês tenham gostado. Converso mais com vocês sobre o Swift na semana que vem. Abraço, até mais. Tchau, tchau.